Boa noite, queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória. Louvado seja Deus por essa noite bendita que já cai sobre a nossa cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você já está por aí, muito boa noite para você, dê um sinal, diga alguma coisa. Marcos Ferreira, muito boa noite, meu querido genro. PGS Santos, boa noite, Deus te guarde, louvado seja Deus. Juliana, será que é Juliana desde a Tailândia? Muito boa noite, Juliana, Deus te guarde, Deus te livre do coronavírus. Boa noite, Eliane dos Santos, Deus te guarde, te fortaleça. Boa noite, Marcos Paulo Gonçalves, Deus fortaleça o seu coração. Queridos irmãos, esse é um dia maravilhoso, porque é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. É muito bom viver mais um dia e nesse dia podermos compartilhar a palavra de Deus, olhar as Escrituras Sagradas, principalmente quando nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Salmo maravilhoso, Salmo 19, fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. Se você trouxe tua Bíblia, abra por favor, pegue caderno e caneta para anotar. Nós vamos dar um passeio no Novo Testamento também. A palavra de Deus é rica e poderosa nessa noite para guardar o nosso coração. A palavra de Deus é rica e poderosa para trazer fé ao nosso coração. Romanos, lá no capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se você está com a fé debilitada, você precisa aumentar teu tempo com a palavra, aumentar a leitura e a meditação na palavra de Deus. À medida que nós lemos e meditamos, a nossa fé vai sendo fortalecida. Deus vai gerando fé ao nosso coração. As experiências bíblicas, a inspiração do Espírito Santo vai gerando convicção ao nosso coração. Quanto mais lemos a palavra, quanto mais nos debruçamos sobre ela, mais fortes ficamos na nossa fé, na nossa convicção. E esse é um tempo, queridos, que a nossa fé precisa ser fortalecida, robustecida, porque estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Esse é um tempo do fim. A palavra de Deus diz que nos últimos dias aconteceriam coisas tremendas. Nós estamos vendo coisas tremendas. Cidades inteiras vazias, cidade com milhões de habitantes, estão vazias por causa do coronavírus. Então isso são coisas tremendas e espantosas. Como diz lá em Lucas, homens de mairão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão. Boa noite, Badu Ribeira, Deus te guarde, Deus fortaleça sua família. Patrícia, Pedro Lucas e Rafael, um grande abraço para toda a tua família. Saudades do vosso pastor. Então, queridos, esse é um tempo que a nossa fé precisa estar fortalecida, porque estamos vivendo o tempo do fim
E a tendência é que vai piorar, não vai melhorar. À medida que o fim se aproxima, mais tribulações sobrevirão sobre a terra. Certamente o coronavírus passará, mas virão outras tribulações. Boa noite, João Bosco. Deus te guarde, fortaleça você e toda a tua casa. Boa noite, Silvia Simões. Deus te abençoe e te fortaleça. Abraço para nosso querido irmão Fábio, para Isabela e para o Isaac. Deus te guarde. Boa noite, meu irmão Alex Meneghetti, desde da América do Norte. Deus te guarde aí, meu filho, te fortaleça, te sustente na fé que uma vez te foi dada. Então, queridos, esse é um tempo que a nossa fé precisa estar fortalecida na palavra de Deus. Nós vamos orar, os irmãos estão chegando, estão chegando aos poucos, mas vamos começar orando, pedindo a Deus que ilumine os olhos do nosso coração, que Ele abra o nosso entendimento, que nessa noite a sua palavra possa encontrar o nosso coração como uma boa terra. Nosso coração precisa ser uma boa terra para que a semente que vai ser semeada, ela possa gerar e dar fruto a 100, a 30 e a 60 por um. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós te adoramos nessa noite maravilhosa, Senhor. Muito obrigado pela tua graça em nossa vida durante todo esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça que tem sido sobre nós renovada, Senhor, a cada dia. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que comemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua assistência. Ó Deus, pela tua bondade sobre nós, a tua misericórdia sobre nossas vidas, o teu cuidado, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, que tem sido guardado pela tua mão poderosa, os irmãos de perto e os de longe, Senhor. A tua boa mão tem nos guardado, tem nos protegido nesse tempo, ó Deus, de pandemia. Ó Senhor, queremos rogar a ti pela nossa nação, pelo nosso governo. Senhor, orienta o presidente da República, ó Deus, orienta os ministros de Estado, Senhor, orienta o Congresso, o Senado, os governadores, os prefeitos, ó Pai, orienta teus filhos, conceda uma só direção a todos eles, que eles possam, Senhor, trabalhar junto para a economia do nosso país. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia, orienta, ó Deus, para diminuir, ó Deus, o estrago, Senhor, no sistema de saúde. Deus bendito, guarda os médicos, enfermeiros, Senhor, aqueles que estão de plantão, trabalhando dioturnamente, cuidando, ó Deus, dos enfermos, dos que já estão infectados, os que estão hospitalizados, Senhor. Deus, tenha misericórdia, abre as portas, Senhor, para, ó Deus, o material de proteção que tem sido, ó Deus, tão difícil, Senhor. Tenha misericórdia, abre as portas móveis, Senhor, céus e terra, que o material de proteção para os médicos, enfermeiros, possa chegar, Senhor, no nosso país, em cada estado, em cada município, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos por misericórdia, ó Deus, visita ali, Senhor, América do Norte, quantos já têm, ó Deus, passado para o outro lado, quantos estão morrendo sem te conhecer, sem conhecer o Rei da Glória. Deus, tenha misericórdia, guarda ali os enfermeiros, médicos, Senhor, também tem passado lutas e batalhas. Deus amado, dirige e orienta aquela nação, o governo daquela nação,
Senhor, tenha piedade, ó Deus, que a América do Norte possa se voltar para Ti, que eles possam se humilhar ante da Tua presença e clamar por misericórdia. Deus bendito, guarda nossos irmãos ali na América, livra, Senhor, de contaminação, meu Senhor, visita a Europa, ó Deus, visita a Espanha, a Itália, guarda ali a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda ali os missionários, Senhor, em nome de Jesus, guarda ali a Poliana, guarda a Célcia, a Luísa, meu Senhor amado, o Guilherme, a Leila, guarda o Rogério, a Andresa, guarda teus filhos na Tailândia, o Silvio e a Márcia, meu Senhor amado, guarda, Senhor, ali o Davi, a Juliana, protege eles, crianças, livra, Senhor, os missionários em cada país da Europa, cada país da Ásia, da África, meu Senhor, da Oceania, guarda os teus filhos, teus guerreiros, alguns estão contaminados, já estão, ó Deus, hospitalizados, rogamos pela Tua cura, Senhor, manifesta a Tua bondade e graça, em nome de Jesus, ó Deus, visita os governos dos países, que eles possam se ajoelhar diante da Tua presença, Senhor, que eles possam se dobrar diante de Ti, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, ó Pai, e eles possam buscar a Tua face, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, visita a Tua igreja em toda a terra, traz um avivamento poderoso, Senhor, trabalha na Tua igreja, meu Senhor, em nome de Jesus, aviva a Tua igreja em toda a terra, meu Senhor, para o louvor do Teu nome e da Tua glória. Ah, Senhor, vivifica o nosso coração a cada dia, ó Deus, que nós possamos olhar para o alto, olhar para o Senhor Jesus, ó Deus, que possamos buscar a Tua face todas as manhãs, acende o fogo em nosso coração, acende a chama, o amor pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, o amor pelo Senhor, o amor, Pai, pela comunhão contigo, acende nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua palavra possa fluir de nós, dá-nos oportunidade a pregar a Tua palavra, tempo e fora de tempo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco nesta hora, quando abriremos, Senhor, o texto sagrado, pedimos a Tua bênção, unge a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, abre a Tua palavra diante de nós, descortina, Senhor, diante dos nossos olhos, a Tua palavra, Senhor, a Tua vontade para cada um de nós nesse tempo, ó Pai, em nome de Jesus, vivifica-nos pela Tua palavra, aviva-nos pela Tua palavra, santifica-nos pela Tua palavra, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós assim oramos, Senhor, crendo na operação do Teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos irmãos, Deus é bom. Louvado seja Deus, porque o Senhor está conosco. Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, companheiro Vanderlei Valério, companheiro de lutas. Boa noite, Cláudio Silva. Deus te abençoe, querido irmão e obreiro na obra do Senhor. Boa noite, Débora. Deus seja louvado. Queridos, vamos então ao Salmo 19. Nós já estamos meditando nele pela terceira vez, né? Faz uma semana, começamos na quarta-feira passada e domingo continuamos. E hoje então vamos continuar a partir do versículo 7, quando fala da excelência da palavra de Deus. Se você tem a tua Bíblia, abra Salmo 19, versículo 7. Eu vou ler até o final, versículo 14, e depois então a gente vai começar a meditar no versículo 7, que é um versículo maravilhoso, muito profundo, e tem muita coisa boa para nós. Diz assim o texto: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilados favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, versículo 7 vai dizer com muita clareza que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E eu queria começar a meditar com você sobre a lei. O que quer dizer essa lei aí? Graça e paz, irmã Noemi Santos. Graça e paz, irmã Leila Silva. Sejam bem-vindas. A lei do Senhor. De que lei Davi está falando aí? Davi está falando aí da Torá. No tempo de Davi, a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, já estava pronto, já estava fechado, porque foram escritos por Moisés, né? Deus deu a lei a Moisés lá no Monte Sinai. Então Davi está se referindo a essa lei, a lei de Deus, a Torá. A lei, a palavra lei aí significa um preceito ou um estatuto. De modo geral, significa instrução da parte de Deus. Então, queria que você prestasse atenção nisso. O que é a lei? É a instrução da parte de Deus. Toda vez que você ouvir, que você ler a palavra lei, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ela está se referindo a uma instrução vinda da parte de Deus. Queridos irmãos, eu quero trazer vocês para pensar numa coisa. Se a lei, que também é a Bíblia Sagrada, no tempo de Moisés, o Pentateuco estava fechado. Hoje nós somos bem-aventurados, privilegiados, porque nós temos não só a Torá, nós temos todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, hoje para nós, é a lei de Deus, é a instrução da parte de Deus para mim e para você. Mas o que tem me deixado abismado é o fato de nós, a igreja, ela não ter se atentado para esse detalhe, de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a instrução de Deus. Boa noite, minha irmã Priscila Dantas. Graça e paz, minha irmã. Seja bem-vinda. Pare e pense, querido irmão. Se a Bíblia é a instrução de Deus para mim e para você, por que muitas das vezes nós não lemos a instrução de Deus? Nós não abrimos a palavra de Deus, muitas vezes não lemos, não abrimos, não meditamos sobre ela. Algumas outras vezes a gente lê, mas a gente não dá crédito a ela, como deve ser dado. A palavra de Deus, queridos, a instrução de Deus para mim e para você, ela precisa ser levada a sério. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Via de regra, os ímpios, eles não querem
a instrução de Deus. Os ímpios, via de regra, eles não querem a instrução de Deus. Mas nós, a Igreja do Senhor, não há nenhuma razão para que nós rejeitemos a palavra de Deus. E esse texto, ele começa dizendo para nós algo maravilhoso, dizendo aí que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você for na tradução da King James, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. Se você está com a sua fé para baixo nessa noite, se você foi assaltado pelo pavor do coronavírus, se a tua fé está abalada, você precisa então ser revigorado. E aí, querido, o remédio é você ir ao Senhor pela palavra, meditar nela, orar sobre a palavra, e certamente ela vai revigorar todo o teu ser. Ela vai revigorar a tua fé, vai revigorar a tua mente, o teu coração. Então, se a palavra de Deus, a instrução de Deus para nós, ela tem esse poder de revigorar, não tem nenhum sentido eu abandoná-la, querido. E é terrível como os crentes da nossa época estão divorciados da palavra de Deus, porque não leem, ou leem muito pouco, não estudam, quase não estudam. E aí então, em razão disso, temos uma igreja fraca, cambaleante, crentes deprimidos, oprimidos, crentes indo a psicólogo o tempo todo, crentes indo a psiquiatra o tempo todo, simplesmente porque abandonaram a instrução da parte de Deus, que ela é perfeita e restaura a nossa alma, revigora o nosso coração, o nosso ser. E eu queria pensar um pouco com os irmãos nessa frase, que ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Por que Davi, no Salmo, o Salmo de Davi, por que ele diz que ela é perfeita? Ele afirma, a lei do Senhor é perfeita. Davi faz uma afirmação, não tem dúvida aí. Eu queria, queridos, olhar só nesse Salmo 19, do versículo 7 em diante, nós temos aí mais 5 sinônimos para a palavra lei, a lei do Senhor, e nós temos 6 adjetivos. E eu fiquei pensando nesse detalhe, por que ela é perfeita? Vamos ver por que ela é perfeita. Só nesse trecho, nesse pequeno trecho, nós temos aí 5 sinônimos, 6 adjetivos, e diga-se de passagem, cada adjetivo produz um benefício para a nossa vida. Queridos, isso é tremendo. Caminha comigo aí. No versículo 7, diz que a lei do Senhor, ela é perfeita. Perfeita é o adjetivo da lei, é a qualidade da lei. Mas ainda no versículo 7, fala sobre o testemunho. O testemunho, que é sinônimo da lei, ele é fiel. Fiel é o adjetivo, fiel é a qualidade do testemunho. Aí você anda mais um pouco, o versículo 8 vai falar do preceito. Os preceitos do Senhor, eles são retos. Preceito é o sinônimo de lei e reto é o adjetivo, é a qualidade. A qualidade dos preceitos é que eles são retos, eles não são tortuosos. Mas ainda no versículo 8 diz que o mandamento do Senhor é puro. Mandamento é o sinônimo de lei. Mas a qualidade, o adjetivo, é que ele é puro. Não há sujeira, não há contaminação. Ele não tem problema de ser contaminado pelo Covid-19, querido. Pode tocar nele com a tua mão, vinda da rua,
ele não se contamina, ele é puro. O mandamento do Senhor é puro. Mas você caminha mais um pouco e vai ao versículo 9. Diz que o temor do Senhor é límpido. Temor do Senhor é o sinônimo de lei. Mas ele não para por aí. Ele é límpido. Ele é cristalino. Ele é puro. Queridos, isso é maravilhoso. Mas ainda no versículo 9, fala sobre os juízos do Senhor. Eles são verdadeiros. Verdadeiros. Não há engano, não há mentira nos juízos. Juízos aí é o sinônimo de lei, é o sinônimo de mandamento, de preceito, de testemunho. Eles são verdadeiros, não há mentira, queridos. E aí quando você olha um por um, você vai pensando quanta grandeza na palavra de Deus, que é perfeita, ela é fiel, eles são retos, eles são puros, eles são límpidos e eles são verdadeiros. Mas cada um desses adjetivos vai gerar um benefício para mim e para você. Por isso não há razão, querido, para que nós paremos de ler a Bíblia. E por isso, quando os crentes não leem a Bíblia, eles ficam fracos, eles ficam capengando, eles ficam atribulados, eles ficam desesperados, porque eles não estão se alimentando da palavra de Deus. Essa é a razão porque a gente vive hoje uma igreja fraca e doente. Porque os crentes, os que se dizem crentes, não estão se alimentando da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que restaura a nossa alma, que revigora o nosso coração, queridos. Então vamos ver os benefícios que a palavra de Deus traz para nós. No versículo 7, além dela ser perfeita, ela restaura a nossa alma, restaura, ela dá vida, ela dá vigor à nossa alma, querido. Mas ainda no versículo 7, além da palavra ser fiel, ela dá sabedoria aos simples. Sabedoria. A palavra de Deus, além de restaurar a nossa alma, ela nos dá sabedoria. Sabedoria em qualquer circunstância, em qualquer situação. Lá no seu trabalho, aonde você estiver, você está na frente, querido. Se você meditar na palavra, se você for a palavra todos os dias, você já sai na frente de qualquer funcionário, de qualquer aluno, porque a palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. Mas no versículo 8, além da palavra de Deus ser reta, serem retos os testemunhos, eles alegram o coração. Veja bem, querido, se você medita na palavra, se você busca o Senhor pela palavra, você terá um coração alegre, porque o texto diz e afirma com clareza que além deles serem retos, eles alegram o coração. Então não há razão porque você andar triste, cabisbaixo todos os dias. A tristeza virá em algum momento da nossa vida, mas quando nós vamos à palavra, a palavra vai restaurando o nosso coração e trazendo então alegria para a nossa vida. Mas ainda no versículo 8, além de ser puro, ele ilumina os nossos olhos. Além da palavra ser pura, querido, ela vai iluminar os teus olhos, os meus olhos. A paz do Senhor Jesus, irmã Luciene, Raimundo, Deus te guarde, minha irmã. Então, querido, cada vez que nós vamos à palavra, ela ilumina os nossos olhos. Iluminar os olhos aqui é o mesmo que trazer entendimento, trazer entendimento, iluminar os olhos do coração. Quem não vai à palavra, querido, fica
com os olhos obscurecidos. Os olhos do coração ficam obscurecidos. Mas à medida que eu vou à palavra, meus olhos são abertos, eu tenho entendimento em qualquer situação da minha vida. Mas além disso, o testemunho do Senhor, além de ser límpido, ele permanece para sempre. E aqui há uma segurança. Por que há uma segurança? Você pode ter a clareza e certeza que a palavra de Deus, o testemunho do Senhor, ele é o mesmo de Gênesis a Apocalipse. Você não precisa temer, não precisa ter medo, querido. Aquilo que Deus falou na sua palavra com Moisés, depois falou com Paulo, depois falou com João na ilha de Patmos, é a mesma palavra que fala conosco ainda hoje. Você pode ter segurança. A palavra de Deus, ela não caduca, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é atual, atualíssima. Ainda hoje, no século 21, você pode crer nas profecias. Ela permanece para sempre. Jesus disse, e foi muito claro quando ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode ter convicção disso, queridos. E essa é uma hora que nós ainda temos muito mais autoridade para falar da veracidade da palavra de Deus, no momento em que as profecias estão se cumprindo. O final do tempo está chegando. Então você pode abrir a tua boca com autoridade, ousadia e dizer: olha aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A palavra de Deus, ela é atualíssima. Essa semana mesmo, um amigo antigo lá do Jardim Novo Realengo me mandou um texto bíblico maravilhoso. Só que ele não é discípulo de Jesus. E aí então eu agradeci o texto e disse a ele: olha, meu amigo, é tempo de olhar as profecias. Elas estão se cumprindo. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Enquanto a porta da graça não se feche. Então, queridos, a palavra de Deus, além de ser limpa e pura, ela permanece para sempre. E aí você pode ter a certeza de que cada promessa que diz que Deus vai te guardar, Ele vai guardar, Ele vai cumprir a sua promessa nesse tempo também de coronavírus. E por último, no versículo 9, além dos mandamentos serem verdadeiros, eles são justos. A palavra de Deus, ela é justa. Comigo e contigo, com toda a igreja, com todos os seres humanos. A palavra de Deus não mente, não volta vazia, sempre fará aquilo para o qual ela foi determinada. Não há injustiça em Deus, querido, nem na sua palavra. Deus é um Deus justo, tremendo e poderoso. Esse é um tempo que talvez muitos possam ficar pensando e querendo questionar a Deus: por que esse vírus? Por que tanta morte? Querido irmão, querido amigo, Deus é justo. E na sua justiça, Ele está permitindo que todo mundo passe por esse coronavírus. A justiça de Deus, ela é tão grande quanto o seu amor. E porque Deus é amor e é justo, Ele está permitindo que toda a terra busque a Ele nesse tempo. Esse é um tempo, querido, que os presidentes do mundo inteiro estão rogando a Deus misericórdia, buscando os pastores, pedindo aos pastores que orem pela nação, que jejuem pela nação. Veja se isso não é amor de Deus. E ao mesmo tempo, justiça de Deus. Porque Deus, ele é 100% justo e 100% amor. As qualidades de Deus, elas são iguais em cada área que você parar e pensar. Os seus atributos, as suas qualidades, elas têm o mesmo peso.
Ao mesmo tempo que ele é amor, ao mesmo tempo que ele é justo. Então, querido, quando você olha para esse versículo 7 e pensa nessa frase, a lei, né, nós já vimos aqui que apenas nesses trechos ela está cercada de adjetivos, de qualidades, que tudo leva para a perfeição. Ela é fiel, a palavra de Deus é reta, ela é pura, ela é limpa, cristalina, ela é verdadeira. Tudo isso são qualidades que envolvem a perfeição da palavra de Deus. Mas quando a gente olha essa palavra perfeita, né? Aquilo que é completo, inteiramente de acordo com a verdade. A palavra de Deus, querido, ela é completa. Ela é inteiramente de acordo com a verdade. Nela não há mentira. Ela é íntegra. Não tem erro. A palavra de Deus, ela é inerrante. Essa é uma palavra que está bastante fora de moda, mas existe uma doutrina bíblica da inerrância da palavra de Deus. E essa é uma doutrina que a igreja, nesse momento, precisa resgatar. A igreja precisa resgatar essa doutrina. Doutrina da inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus, querido, ela tem 100% de acerto. Eu queria ir com os irmãos, queria ir com você, meu amigo, alguns textos da palavra, alguns textos que vão falar dessa inerrância, dessa perfeição, dessa beleza, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus para esse tempo, ela é atualíssima. E só vai ficar de pé os crentes que estiverem firmados na palavra de Deus. Graça e paz, querido irmão Walter Mazzini, pastor da Igreja Batista em Cambuci. Deus te guarde aí, Walter. Um forte abraço. Queridos, vamos comigo a 2 Timóteo. Vamos ver o que Paulo diz ali ao jovem pastor Timóteo sobre as Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3,14. Se você tem a tua Bíblia, abra a tua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Iracema Lima, boa noite, minha irmã, Deus te guarde. Regina Fontes, Deus te guarde, Regina, boa noite, lá do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz assim: Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo, que ao mesmo tempo era seu discípulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora, presta atenção, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos irmãos, que maravilha esse texto. Versículo 14, preste atenção aí em um detalhe. Paulo está dizendo a Timóteo: permanece naquilo que aprendeste. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a palavra de Deus, ele aprendeu o Evangelho de Jesus Cristo, ele aprendeu os oráculos da palavra de Deus que Paulo ensinou a ele. E Paulo está então orientando: Timóteo, permanece
naquilo que você aprendeu e que você foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ora, ele aprendeu com o apóstolo Paulo, ele aprendeu com um homem que foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Graça e paz, irmã Jéssica Priscila, Deus te guarde do coronavírus, minha irmã. Então Paulo está lembrando a Timóteo, exortando a Timóteo, para que ele permanecesse no ensino da palavra. Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Agora olha o versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras. E aí eu quero lembrar aos queridos irmãos a importância de ensinar as sagradas letras às crianças. Timóteo aprendeu com sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, desde a infância. Que desde a infância sabes as sagradas letras. Presta atenção, Timóteo aprendeu desde a infância as sagradas letras. Mas olha a segunda parte do versículo 15. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação pela fé. A salvação, ela vem porque alguém ouve a palavra, à medida que ouve a palavra, gera fé no seu coração. E o que salva, querido, não é o simples fato de você ler a Bíblia que você está salvo. Não, preste atenção no texto. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. À medida que você lê a palavra, estuda, ela vai te trazer luz para a salvação. Mas para que você seja salvo, vai que entrar aí a graça de Deus e a fé. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Prestou atenção? Como é que o estudo da palavra com a criança vai chegar o momento certo em que a criança vai ser salva. Ela vai decidir seguir o Senhor Jesus. Não é porque ela nasceu no lar evangélico, você ensinou, levou à escola dominical, que ela já está salva. Não, não é isso que o texto está dizendo. A palavra pode trazer sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que salva é a graça de Cristo, mediante a fé. Você creu em Cristo, confessou os seus pecados, decidiu se colocar debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Aí então o Espírito Santo vem na tua vida e opera o milagre, que é o milagre da conversão, da transformação, da mudança que acontece de dentro para fora. Nós não somos salvos porque levantamos a mão ou porque nos batizamos, não. Nós somos salvos à medida que confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Confessamos os nossos pecados a Ele e decidimos abandoná-los e seguir então as pegadas do Cordeiro, como nós escutamos pela manhã na live do nosso amado pastor Josué. Quando você então decide isso, e aí a graça te alcança, e aí você é salvo. Mas a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então Paulo está lembrando essas coisas a Timóteo. E aí no versículo 6, Paulo vai afirmar o seguinte: toda a Escritura. E aí toda a Escritura, para nós hoje, é de Gênesis a Apocalipse. Presta atenção numa coisa, para Davi era só a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Para Paulo, já tinha todo o Antigo Testamento, era a lei e os profetas, assim chamado, né? Lógico, passando pelos Salmos, que são os livros poéticos, e os históricos. Mas para nós hoje, queridos, para nós hoje, é de Gênesis a Apocalipse.
toda a Escritura, sem tirar uma vírgula, sem tirar nem um tio, nem um i. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil, presta atenção agora, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí eu queria olhar rapidamente com os queridos irmãos esses versículos aí de Timóteo. E o versículo 16 tem 4 adjetivos aí, que é dada a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino, querido. Palavra ensino, instrução, preceitos, doutrina, doutrinamento. Então a palavra de Deus, ela é apta para ensinar a mim e a você. Ela é apta para nos dar instrução sobre qualquer coisa, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre relacionamento marido-mulher, pais e filhos, relacionamento patrão-empregado, relacionamento com seu vizinho, relacionamento no trânsito. Palavra de Deus, ela é apta, ou seja, ela tem autoridade para instruir a mim e a você. Por isso que quando o crente não lê a palavra, ele não estuda a palavra, ele fica desorientado. Ele faz coisa errada, ele trata o filho de maneira errada, o marido trata a esposa de maneira errada, a esposa trata o marido de maneira errada, porque ela não tem instrução, ele não tem instrução. O filho responde os pais de maneira errada, porque não tem instrução, não está lendo a palavra, não está indo ao manual, não está indo à lei, que é perfeita. Queridos irmãos, eu faço um apelo a vocês, leiam a Bíblia todos os dias, meditem todos os dias. Não só nesse período do coronavírus, né, esse período de confinamento santo, porque esse período vai passar, mas depois você vai voltar à correria e tratar a Bíblia como um livro qualquer? Não pode ser assim. É preciso gastar tempo com a palavra, é preciso meditar sobre ela, orar sobre ela, trazê-la para o nosso coração e aí então praticar a palavra, porque ela é apta para me ensinar qualquer coisa. Qualquer coisa. Graça e paz, irmão Valdeci Xavier. Shalom Adonai. Palavra de Deus, querido. Mas ela é apta não só para ensinar, ela é apta para repreensão. E aqui eu quero uma pausa. A palavra repreensão aqui não é dar uma bronca em alguém. Não é isso que a palavra representa, né? Quando ela foi traduzida para nós, para o nosso português, quando a palavra repreensão, você já estremece todo do alto à ponta dos pés. Mas a palavra repreensão, aqui no texto, ela significa verificação pela qual algo é provado ou testado. Que coisa linda, né? Verificação. A palavra de Deus, ela é apta para verificar se eu, se você, se nós aprendemos de fato o que estamos sendo ensinado. Ela é apta para testar o nosso conhecimento. Ora, se eu não vou à palavra, como eu vou ser testado? Como eu vou saber se eu estou aprovado? Essa palavra aí, querido, ela é um sinônimo da palavra dokmer. Vamos ali em Filipenses, rapidamente, Filipenses 2, 22, volta aí um pouco a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Paulo fala de Timóteo como um obreiro que foi testado
e aprovado. Lá é o verbo dokmer. É um sinônimo dessa palavra repreensão. Diz assim o texto, Filipenses 2, 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Caráter provado. A palavra ali é dokmer. Significa testado e aprovado. Veja que poder tem a palavra de Deus. A palavra repreensão ali em Timóteo, ela tem mais ou menos esse significado. Testado e aprovado. Para você saber se você tem calma em meio ao momento de pânico, de tribulação, você precisa ser testado. E aí, se no momento da tribulação você se mantiver tranquilo, você está aprovado. Testado e aprovado. Então a palavra de Deus, ela tem essa função. Ela é apta para nos testar e nos aprovar. Porque o prazer de Deus, a vontade de Deus, é sempre nos aprovar e nunca nos reprovar. Mas a palavra de Deus, ela vai servir para fazer em nós esse teste. Para saber se a gente, então, está aprovado, né? Como agora está se falando muito em teste, né? Para saber se alguém está de fato com o coronavírus, tem que fazer o teste. Infelizmente não tem teste para todo mundo no nosso país, nem nas nossas cidades. E aí as pessoas às vezes estão contaminadas, mas estão assintomáticos, não sentem nada, mas tem o vírus, aí passa para outro. Veja que a palavra de Deus não tem esse problema. Tem teste para todo mundo. Só você ir à tua palavra, abre a tua Bíblia, que ali tem teste para você. Amém, queridos? Não tem falta de teste. De Gênesis a Apocalipse. Tem o teste que você quiser. Saber se você está cuidando bem dos teus filhos, abre a palavra, vai ler, vai meditar. Tem lá um teste para você. Amém, queridos? Deus tem teste para todos nós. Não falta. Não falta teste. Não é o nosso Ministério da Saúde que está desesperado com a falta de teste para esse momento de crise no nosso país. Mas, queridos, andando mais um pouco aí no versículo 16, a palavra de Deus é apta para o ensino, para a repreensão e para correção. Volta lá, 2 Timóteo, volta aí no texto. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Correção aí significa restauração a um estado correto. Quando nós erramos, nós precisamos de correção. Mas a gente pensa logo numa surra, né? Vamos ganhar uma surra. A palavra correção aí é restauração a um estado correto. Ou então significa um aperfeiçoamento de vida ou caráter. Prestou atenção? Para que serve a palavra de Deus? Ela é apta para nos restaurar, aperfeiçoar a nossa vida e o nosso caráter. Por isso que o cristão, querido, que não estuda a palavra, ele fica com mau caráter. A vida dele fica toda furada. Ela não está restaurada. Ela está cheia de lacunas, cheia de brechas. O caráter dela está todo arranhado. Por quê?
ele não vai à palavra. Ele não busca direção na palavra de Deus. Logo, a sua vida não está restaurada pela palavra. E a última coisa, a palavra de Deus é apta para educação. Apta para educar em justiça, correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus quer nos educar na justiça. Lógico aí, a justiça de Deus. Educação aí, querido, é treinamento, todo treino. E educação que diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade. Mente fala da alma, né? Da nossa alma, da nossa moralidade. Pela correção de erros e contenção das paixões. Presta atenção. Amém, Marcos Ferreira. Meu neto está ouvindo lá, ó. Marcos Henrique Ferreira está dando amém. Queridos, se nós não vamos à palavra, a gente fica sem correção. E aí as paixões começam a crescer na nossa vida. Essa palavra aí, a educação, a palavra de Deus está apta para nos educar, corrigindo nossos erros e contendo as paixões. Paulo vai dizer para Timóteo, foge das paixões da mocidade. Como que eu fujo das paixões da mocidade? Indo à palavra de Deus, buscando o Senhor Jesus em oração e meditação da sua palavra, queridos. Somente assim nós seremos livres de toda a tentação. Jesus disse lá, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. À medida que eu estudo a palavra, eu estou ao mesmo tempo vigiando e orando, porque não tem como você estudar a palavra sem orar, sem meditar sobre ela. Isso então vai te trazer capacidade espiritual, para que você então possa frear as paixões da mocidade. O versículo 17, para a gente terminar aí esse contexto de Timóteo, olha que Paulo vai dizer a Timóteo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, a palavra de Deus é apta para nos habilitar para toda boa obra, a fim de que nós, eu e você, homem de Deus aí, mulher de Deus, sejamos perfeitos, perfeito aí, maduros, né? Palavra que nós estamos acostumados, minhas ovelhas, discípulos, lá de Colossenses, capítulo 1, 28 e 29. Teleios, palavra no grego, maduro, completo, homem feito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Quando eu era mais jovem, eu pensava toda boa obra aí, pensava só em obra de Deus. Mas não é essa a ênfase do texto. É perfeitamente habilitado para a vida cristã, querido. Palavra de Deus estudada com afinco, unida ao discipulado, vai levar eu e você para a maturidade cristã. Para esse nível de maturidade. Maturidade cristã. O cristão maduro, ele é apto para qualquer situação. O cristão maduro, ele é apto para cuidar de filhos. O cristão maduro é apto para cuidar das finanças. Ele não vive todo enrolado, endividado, atribulado, devendo todo mundo. Não, não, não. A família dele é uma bênção. Ele cuida da família, como diz lá no capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, qualificação dos bispos e diáconos. Ele tem testemunho dos de fora, ele sabe organizar sua casa e seus filhos, é o cristão maduro. Mas por que a gente tem um berçário muito grande na igreja atual? Porque os crentes não querem estudar a palavra, queridos.
E aí eles então não ficam habilitados para toda boa obra. Eles não vão para a maturidade, não ficam completos em Cristo. Graça e paz, minha irmã Maria Hernani Santos, pastora lá em São Pedro do Jequitinhonha. Graça e paz, Thaís Barreto. Deus te guarde, minha jovem. Queridos, nós precisamos ouvir a palavra. Mais do que nunca nesse tempo, a palavra de Deus se faz necessária em nossas vidas. Esse é um tempo que caminhamos para o fim de todas as coisas. As tribulações vão aumentar, o pecado tem se multiplicado na sociedade. E se eu e você não formos a palavra, nós vamos ficar à deriva, queridos. Preste atenção nisso. Por isso há muitos cristãos infantis, embora com 20, 30, 40 anos de igreja, e ainda está no berçário. Imagina você com 40 anos frequentando o berçário da igreja, porque não estudou a palavra, não foi discipulado, não submeteu a liderança, e aí precisa de chupeta, depois de 30 anos de fé, 20 anos, 40 anos de fé, ele está ainda no berçário. Não convém que seja assim, queridos. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Prestou atenção? Graça e paz, irmã Janete Marinho. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. A mesma coisa que Davi diz lá, Paulo diz aqui para Timóteo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a função da palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Por que então nós vamos andar divorciados da palavra? Por que nós vamos então abandonar a palavra? Nós vamos deixar de meditar na palavra? Não há nenhuma razão, queridos, nenhuma razão lógica para a gente não estudar a palavra de Deus. E eu fico escandalizado quando as minhas ovelhas, meus discípulos, não estão lendo a Bíblia. Sinceramente, sobe um fogo na minha alma. Querido, é preciso ler e estudar a palavra de Deus. Não pense você que você vai crescer na fé, que você vai amadurecer se você não ler a palavra de Deus. Para esses dias, a maturidade espiritual é fundamental. Está dizendo ali minha irmã Regina Fontes. Mas a maturidade, queridos, só virá para nós se nós nos debruçarmos na palavra de Deus, que é perfeita e restaura a nossa alma, a nossa mente, restaura o nosso coração. E para concluir, queridos, eu quero ir a Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. É mais um texto que vai falar da inerrância da Bíblia. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra. Tenha clareza disso. Muitos cristãos têm dúvida, porque não leem e não estudam a palavra, e não vivem a palavra. E aí, logicamente, ficam como a onda do mar, duvidando de um lado para o outro. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Vamos ler do 16 ao 21. Aqui nós vamos falar pouco. Pedro vai falar quase a mesma coisa que Paulo fala. E aí você pega vários textos que vão falar a mesma coisa. Vários textos. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro já começa declarando que ele não falou para aqueles irmãos seguindo fábulas engenhosas. Não foi fábulas. Ele diz, nós fomos testemunhas oculares da majestade de Jesus Cristo. Querido, eu e você não fomos testemunhas, mas esses irmãos foram testemunhas. E nós caminhamos por fé, e nós cremos na palavra. E ele segue dizendo,
pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Palavra movidos aí é sinônimo de inspirados, lá no texto de Timóteo. Movidos por Deus, gerados por Deus, produzidos por Deus. Palavra lá, inspirados, significa sopro de Deus. Qual a ideia? Deus falou aos ouvidos dos profetas, Deus falou aos ouvidos dos apóstolos, soprou nos ouvidos deles, Deus gerou a palavra no coração deles, na mente deles, e eles então escreveram. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, não há nenhuma razão para eu e você não crer nessa palavra. Não há nenhuma razão para eu e você não lermos, não estudarmos e não andarmos sobre ela. E não adianta dizer, eu creio na Bíblia, mas se você não lê, querido, a tua prática está divorciada da tua crença. Porque se você diz que crê na Bíblia, você precisa ler e estudar a Bíblia, senão você não crê coisa nenhuma. Você tem uma religião, você não tem uma fé prática. Se você diz que crê na Bíblia, você precisa ler e estudar, e aí então viver, praticar a palavra de Deus, o que está escrito aqui, para que nesse tempo de crise mundial, como diz aqui o texto, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ah, querido, esse é um tempo que nós precisamos brilhar, fazer a luz brilhar e a estrela da alva nascer em muitos corações. É tempo de pregar a palavra e pregar com autoridade, com ousadia, vivendo e pregando, pregando e vivendo a palavra de Deus. Esse é um tempo que Deus está fazendo milagres na minha e na tua vida. Deus está suprindo as nossas necessidades num tempo de crise. Isso é confirmação de que a palavra de Deus não mente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Que Deus fale ao nosso coração ainda mais, que o Espírito Santo convença eu e você de que nós precisamos ir à palavra todos os dias, meditar sobre ela, nos debruçarmos sobre ela e vivermos segundo a sua palavra. Amém, queridos? Se Deus permitir, Jesus não voltar, domingo às 18 horas, nós vamos continuar a meditar lá no Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aí nós vamos entrar na restaura a alma. O que significa esse restaura a alma? Nós vamos entrar por aí, essa palavra restaurar, né? Refrigerar a alma. E nós vamos então avançar em nome de Jesus, se Deus permitir, Jesus não voltar. Domingo, 18 horas, nós vamos continuar a meditar nesse salmo.
Eu peço a você que leia, que estude, que se debruce sobre ele e sobre toda a palavra de Deus, os textos que você já está estudando, né? Esse é um tempo para estudar as profecias, estudar os salmos, estudar Filipenses, como nós temos sido estimulados pelo nosso amado Josué Martins. Então, querido, abrace a palavra. Se você não está lendo a Bíblia, nessa noite, ore, faça um voto a Deus, de que a partir de hoje, você vai começar a estudar com afinco a palavra de Deus. Não há desculpa para esse tempo. Você tem tempo bastante. Até quem está trabalhando, na sua maioria, estão trabalhando de casa, home office. E aí então tem mais tempo, né? Porque não perde tempo indo ao trabalho e voltando, né? Quem mora numa cidade como a nossa, no Rio de Janeiro, muitas das vezes 1h30 para ir, 2 horas, depois 2 para voltar, são 4 horas. Basta você pegar o tempo que você vai na condução e estudar a Bíblia. Pronto. Você já tem todo o tempo para ler a Bíblia. Imagina você 4 horas estudando a Bíblia, 3 horas. A tua alma vai ser restaurada. A nossa alma é restaurada, querido, quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos rogar a Deus mais uma vez pelo país, pela nação, pelo governo. Vamos pedir a Ele misericórdia, que Ele nos guarde, guarde a nossa família, nossos irmãos, espalhados por todo o país e também pelo mundo afora. Amém? Oremos então. Senhor, nós te adoramos nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, adoramos o Teu nome pelo poder da Tua palavra, pela eficácia da Tua palavra. Ó Deus, pela beleza da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra restaura a nossa alma. A Tua palavra vivifica, Senhor, o nosso coração. Ela nos dá vida, Senhor. Ó Deus bendito, queremos amar a Tua palavra todos os dias. Atrai o nosso coração. Ó Deus, atrai o nosso coração a Tua palavra. Ó Deus, que a cada dia nós possamos buscar o Senhor pela Tua palavra. Nós possamos, Senhor, ter prazer na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, tira de nós toda distração, tudo aquilo que nos distrai, Pai, nos impedindo de ir à Tua palavra. Senhor amado, rogamos a Ti nessa noite, vivifica-nos o coração pela Tua palavra. Ó Deus querido, tira todo empecilho, todo impedimento. Ó Deus, se há algum pecado impedindo de irmos à Tua palavra, Tu perdoa, Senhor, nessa noite, Tu apaga a nossa transgressão, Senhor, e limpa o coração e mente, e nos dá prazer pela Tua palavra, pela meditação da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, rogamos a Ti pelo nosso país, rogamos a Ti pelo Brasil, Senhor, nesta hora, pelo governo brasileiro, pelo presidente da República, pelos ministros de Estado, pelos governadores, os prefeitos. Senhor, orienta em cada nível, Senhor, nível municipal, nível estadual, nível federal, orienta as autoridades de saúde, orienta as autoridades de finanças. Meu Senhor, é um tempo de crise. Guarda, Senhor, a economia do nosso país. Tenha misericórdia, Senhor, dos menos favorecidos, ó Pai, aqueles que estão desempregados e não têm dinheiro para levar o pão de cada dia. Deus, clamamos por misericórdia. Toca nos empresários, naqueles que têm muito dinheiro e podem repartir o pão, podem dividir o pão. Senhor, se movimenta em nossa nação, de norte a sul, meu Senhor, em nome de Jesus. Toca nos governantes, orienta, que eles tomem as decisões certas, Senhor, em cada situação. Ó Deus, toca nos empresários, tira toda a ganância, coloca o amor, Senhor, de compartilhar, coloca o amor nos seus corações, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, freia o avanço do coronavírus. Deus, cura os enfermos e infectados nesta hora. Vem com a Tua mão poderosa. Ó Deus, aqueles que conhecemos, que estamos recebendo um pedido de oração, Tu vais aos hospitais e Tu cura nesta hora. Restabelece, Senhor, promove saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda os médicos, Senhor, os enfermeiros, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, policiais, bombeiros, estão na linha de frente, nos supermercados, ó Deus, estão expostos ao vírus. Senhor, Tu protege, Tu livra por misericórdia. Deus,
clamamos a Ti, tenha piedade de nós, tenha misericórdia da nossa nação. Pai querido, a nossa, ó Deus, estrutura, Senhor, de saúde é pequena, é débil, por isso rogamos, freia o avanço desse vírus, ó Pai, em nome de Jesus. A Tua igreja tem clamado todos os dias, o povo tem clamado, ao remanescente fiel que Te clama, Senhor, rogamos, atende, não por causa da nossa justiça, mas por causa da Tua justiça, Senhor. Meu Pai, por causa das Tuas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por isso rogamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, o Teu Filho, ó Pai. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus guarde os irmãos. Deus guarde Iracema na região dos Lagos. Guarde Janete lá na Paraíba. Regina no Espírito Santo. Ana Blunk lá no Meia, Rio de Janeiro. Deus guarde cada um dos irmãos. Se Deus permitir, Jesus não voltar, domingo, às 18 horas, estaremos novamente reunidos. Domingo é domingo de Páscoa, essa é uma Páscoa fechada, então você fique com a sua família, né, orando, estudando a palavra e comendo a provisão que Deus der a você. Amém? Queridos irmãos e amigos, Deus nos guarde nessa noite, tenha uma boa noite, na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus fale ainda mais ao teu coração. Deus te guarde, Deus te fortaleça, não fique desanimado. Em meio às lutas e batalhas, Deus está conosco. Leia a palavra, ore e aguarde o milagre de Deus que você verá. Amém. Boa noite, irmão Sina. Boa noite, irmã Jéssica. Boa noite, Regina. Boa noite, Silvia, Eliane. Deus guarde a vida de vocês, a família de vocês, em nome do Senhor Jesus. Até domingo, se Deus assim permitir.